Olá, pessoas, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, né? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para nossa aula, né? Acabando, só são 6, tá? Me aguentem aí um pouquinho. Vamos lá, continuando, né? Que a gente falou bastante do programa Saúde do Adulto, o subprograma do diabetes, né? Então, o diabetes mellitus. O que é o diabetes mellitus? A gente tem outros tipos de diabetes, né? Nós temos diabetes infantil, nós temos outros, acho que mais 2 tipos de diabetes, que eu não me recordo o nome, mas o mais comum é o diabetes mellitus, DM, né? É um distúrbio do metabolismo caracterizado pelo aumento crônico da concentração de glicose no sangue, resultando de uma produção ou de uma ação deficiente de insulina que controla o metabolismo do açúcar, das gorduras e das proteínas. Então, pessoas, a gente já viu, falamos, né, do que é a diabetes, do que é o insulino dependente, né, o tipo 1 e o tipo 2. Eu não vou aqui dar aula, né, de diabetes, já que vocês já estão cansados de saber, tá? Então, aqui é só uma passagem. Os sintomas sugestivos: polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso e fraqueza. Às vezes tem aumento de peso, tá? A taxa normal da glicemia varia entre 60 e 110. Mentira, pela preconizado agora é de 60 a 99, tá bom? Mas aqui é para o diabético, tá bom? Por isso que ele preconizou 110, mas alguns médicos ainda aceitam até 150. Diz que tá bom a diabetes do paciente, tá? Os tipos clínicos: temos a DM do tipo 1, que é insulino dependente, temos o tipo 2, que é aquele que só toma a medicação via oral, né? Obeso ou não obeso. Insulino dependente também, obeso ou não obeso, tanto faz. O DM secundário, associado a certas condições e síndromes: doenças pancreáticas, doenças endócrinas, drogas, anormalidades dos receptores de insulina e síndromes genéticas, pode causar o DM secundário. Temos a diabetes gestacional, que é intolerância à glicose, a diabetes química, obeso ou não obeso, tá? E o diabetes relacionado com a desnutrição. Esses são alguns tipos de diabetes, tá? Os fatores de risco: aumento da taxa de urbanização e industrialização. Quer dizer o quê? Se eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu vou comer aonde? No final de semana? Ou quando eu recebo o meu pagamento? Qual é o primeiro pensamento que a gente tem? Vou para o McDonald's, não é? Nessa pandemia, né, eu comi muito McDonald's, não vou negar. E assim, às vezes, a fila do drive-thru, a gente ficava 40 minutos na fila do drive-thru, né? Para comer o quê? McDonald's. Gradual envelhecimento populacional, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, estresse, distúrbios emocionais, que são os desencadeantes para a gente comer mais e comer besteira. Obesidade, ocupação, depende do que você faz, você só fica na frente do computador, não faz nenhuma atividade física, come muita besteira, então pode desenvolver o diabetes. E o tabagismo também, são alguns fatores de risco, né? Faltou aqui também genética, né? O programa, falamos do programa do diabetes, vamos falar agora do programa da tuberculose. O objetivo do subprograma da tuberculose dentro do programa Saúde do Adulto: orientar e acelerar o processo de mudança do estado atual da tuberculose, reduzindo a morbimortalidade e o sofrimento humano, tá? Porque quem tem tuberculose, gente, é uma tosse incessante. E só quem sabe, eu já passei por uma pneumonia que eu tossia. Você não dorme, você não come, você fica muito cansado, é muito ruim,
tá? Adaptar os avanços técnicos científicos, diagnosticar e tratar o mais precocemente possível, né? Reinserir o indivíduo na sociedade, eliminando o estigma da doença. Gente, existe um estigma que é muito comum, que é assim, porque eu tossi, eu cuspi o sangue, é porque eu tô com TB. Não. Eu estive com pneumonia, eu tossia tanto, mas eu tossia tanto que causou sangramento e às vezes eu cuspia o sangue. O sangue é por quê? Porque estou ferindo, né, as cavidades aqui dentro. Não é porque eu estou cuspindo sangue que eu tenho TB, não é? E captar os comunicantes, quem está ao redor, já que tuberculose é contagiosa, né? As bases do subprograma: proteção de pessoas sadias, a vacinação da BCG, o controle dos comunicantes, parentes e pessoas íntimas, prevenção e controle, diagnóstico e tratamento do paciente. Qual que é o diagnóstico de tuberculose? Exames, que é o exame de escarro, que é de bacilo, cultura do BK, né, que é o bacilo de Bach. O raio-x do tórax, PPD ou Mantox, que eu vou falar dele, e outros, como casos de tuberculose extrapulmonar, uma biópsia, um lavado pleural, um lavado clássico, uma broncoscopia, um mapeamento pulmonar, tá? E orientar a coleta do escarro, que é a pesquisa de Bach. Qual que é a orientação? Dá aquele potinho para ele. Ao acordei, vou escovar o dente e vou fazer a coleta? Não. Acordei, vou lá, encho o pulmão, lá do fundo, e cuspo lá, fecho o potinho e já levo pro laboratório, tá? Às vezes pede 2 pesquisas, às vezes pede 3 pesquisas, às vezes pede uma pesquisa só, tá? Depende do médico. Gente, o que é a observação do PPD, tá? Então, vamos lá falar do PPD, que é um exame, tá? O PPD, vocês vão ver que cortou aqui, tá? Porque não tem como eu diminuir aqui a imagem, eu não vou aparecer e vocês vão ver, mas eu vou ler para vocês o que importa é a imagem. O PPD é realizado por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml. Deve circular o braço, ver a reação e ler o nódulo. A leitura deve ser feita em 72 horas, de 0 a 2 milímetros negativo, de 2 a 5 milímetros reagente fraco, de 5 a 10 milímetros reagente forte. Observação: o teste PPD não dá diagnóstico. Então, esse é o PPD. Eu nunca vi fazer PPD, só o coleta de escarro, mas eu acho que o coleta de PPD é mais aquelas regiões. Lembra que eu falei dos subprogramas que algumas regiões têm que ter? Então, eu acho que o PPD é mais realizado nessas regiões, tá bom? É só para vocês saberem como que é. PPD ou Mantox é o nome do exame, tá? Para descobrir tuberculose. PPD não dá diagnóstico, é só um exame, tá bom? Quando o médico tá desconfiado. Temos o programa da hanseníase. A hanseníase é a lepra, que é muito feio esse nome. Falamos lá em saúde, na outra parte de saúde do adulto, né? A hanseníase é a transmissão por via oral e ferimentos, não é hereditário e a disseminação ocorre através de vasos linfáticos, né? Lembra que eu falei? Fomites, né? Através de roupa também pega a hanseníase. Os objetivos do programa: identificar a descoberta precoce, reduzindo o índice de morbidade, estimular a alimentação voluntária, prevenir ou tratar a incapacidade, previne a unidade familiar, estimula a integração social e elimina o estigma da doença. Lembra que eu falei
que eu sei que em Cotia tem a cidade dos leprosos ainda, e tem gente que mora lá ainda, que lá na sociedade quem tinha lepra era discriminado, e foi criada essa cidade justamente para deixar essas pessoas afastadas da sociedade, tá bom? Os sinais e sintomas lá da hanseníase. Eu tô falando mais assim porque a gente já viu, né? Então eu não preciso ficar entrando em detalhes, né? As manchas hipercrômicas e sem sensibilidade, não coçam e tem queda de pelo na região, dormência e formigamento e regiões anestesiadas. Os exames para diagnóstico da hanseníase. O exame físico, tem um exame neurológico, a sensibilidade térmica dolorosa e tátil, o teste de Mantoux, que é o mesmo daquele, mas é na mancha, tá? O valor prognóstico e auxilia na classificação da doença. Inocula-se 0,1 ml naquela mancha, né? O ID do antígeno na face anterior do antebraço. É a mesma coisa do PPD, tá? Só que a diferença é que lá no caso da TB é na face anterior, quer dizer que é nessa parte aqui do braço, mas aqui no caso da hanseníase, esse é em cima da mancha, tá bom? Baciloscopia, realizado com a linfa, material retirado do lóbulo da orelha, tá? Deve ser realizado com frequência até a negativação e após sua anulação. A biópsia da área das manchas, tá? Dos nódulos ou dos tubérculos, realizado nos casos de confirmação laboratorial. O programa de hipertensão, o subprograma, né, de hipertensão arterial, lá dentro do programa Saúde do Adulto. Moléstia degenerativa de alta prevalência na população adulta, ocasionando aparecimento ou agravamento de lesões cardiovasculares e, como consequência, encurvamento da expectativa de vida e da qualidade de vida da população. A gente sabe, gente, que, olha, a hipertensão arterial tá aí em muitas pessoas na população adulta. Estamos chegando na criançada também por conta da alimentação. E a hipertensão causa problemas cardiovasculares e os AVCs da vida, né? Então, é um problema de saúde pública mesmo, tá? Então, se você for ver, toda a UBS-PSF tem um programa de hipertensão arterial, tá? Segundo a Secretaria de Saúde de Estado de Saúde, considera-se para idade maior de 20 anos, quando a pessoa tem a pressão normal, a PA, que é o limite, 140/90, esse é o limite. Não, normotensão. Aqui tá errado, tá? A normotensão é de 130 a 180 por 80. Tá? O limite é 140/90, tá? A hipertensão é acima disso, tá? Então, se tá de 160/90/95, ele já é classificado como hipertenso, tá bom? Observação: verificar a PA de todo usuário em sua primeira visita a serviço. Se for do sexo feminino, verificar o uso de medicação hormonal. O que? O Puran, tá bom? Porque às vezes pode aumentar a pressão ou diminuir a pressão, tá? Classificação da doença hipertensiva. Temos a primária e a secundária. A primária é idiopática, quer dizer que atinge 90% dos hipertensos, tá? Pode ser leve, moderada ou severa. Ela começa assintomática e tem evolução crônica e atinge em alvos como cérebro, coração, rins e a retina, né, os olhos, tá bom? Alto nível de mortalidade. A secundária tem uma causa associada, quer dizer, eu tenho um problema cardíaco, então a hipertensão vai vir associada a esse problema cardíaco, tá?
Quais são os fatores de risco? Mudança nos hábitos de vida, urbanização, obesidade, ingestão de sal, qualidade de vida, alcoolismo, tabagismo, terapia medicamentosa com anti-inflamatórios hormonais e não hormonais. Anorexigênios. Quem toma remédio para emagrecer, tá? Ocupação, insatisfação, exposição ao frio ou calor excessivo, exposição a ruídos também pode causar hipertensão, estresse e sedentarismo. Temos também o programa de obesidade. Está começando a se instituir em algumas UBS, PSFs também, tá? O conceito: excesso de gordura no organismo resultante de um desequilíbrio entre a ingestão e o consumo calórico desse organismo. Ingestão calórica, armazenamento de gordura. Quanto mais coisa calórica você ingerir, maior número de gordura você vai armazenar. O apetite, controlado por áreas hipotalâmicas, centros do controle da fome e da saciedade. Quer dizer, se você tem um distúrbio, que é o meu caso, né? Um distúrbio na região hipotalâmica, então isso vai desencadear uma ansiedade muito grande. Então, em vez de eu fumar ou eu fazer qualquer outra coisa, eu vou comer, tá? As causas: o modo de vida, sedentarismo, consumo de álcool, problemas metabólicos estão totalmente associados. Eu posso ter um problema na tireoide, né? Isso pode causar obesidade. E fatores psicológicos. Eu acho que 99,9% dos obesos têm um problema de fatores psicológicos, né? Fatores de risco: problemas de saúde, sistema cardiovascular, pode ter pressão arterial, insuficiência cardíaca e varizes, diminuição da tolerância à glicose, pode aparecer o diabetes. Eu posso ter uma hipertrigliceridemia, que é um aumento muito grande da glicose. Posso ter um aumento muito grande do colesterol e posso ter uma esteatose hepática, quer dizer, eu posso ter um aumento das veias ou da artéria hepática, tá bom? Vamos falar aqui do programa Saúde da Criança. Acabou saúde do adulto. Agora vamos entrar no programa Saúde da Criança, que está instituído, acho que em todas as UBS que tem pediatria, tá? O período que vai desde a concepção aos 8 anos de idade tem uma importância acentuada no crescimento e desenvolvimento do ser humano. As estatísticas na mortalidade e na morbidade são unânimes em apontar o binômio infecção-desnutrição como um principal responsável pela manutenção desfavorável das condições de saúde que caracterizam a população brasileira. O Programa de Saúde da Criança compreende atendimento desde o nascimento até os 16 anos de vida. Gente, existe uma morbidade muito grande de desnutrição, tá? Desnutrição é um grande número de casos de morbidade das crianças no Brasil. Por quê, professora? A má alimentação, tá bom? As bases do Programa da Saúde da Criança, né? Crescimento e desenvolvimento compreende atendimento desde o 0 aos 5 anos, a faixa etária que a criança necessita de um acompanhamento mais rigoroso. Os desnutridos, que compreende atendimento mais rigoroso acentuado às crianças que se apresentam abaixo do percentil 10. Os adolescentes, que compreende a idade entre 11 e 16 anos, onde são necessários o acompanhamento multidisciplinar e as orientações próprias da faixa etária. Saúde e a saúde escolar, compreende o atendimento das crianças do primeiro grau das escolas conveniadas ao UBS. Eu fiquei sabendo aí, algumas escolas aí de Itapevi, que as crianças vão ter atendimento dentário,
estudo aqui, por aqui, Osasco, eu não sei se tem, eu nunca ouvi falar, né? Mas eu achei bem interessante e isso faz parte das bases do programa Saúde da Criança, que vocês aí de Itapevi têm o privilégio, né? O objetivo do programa: acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças e os riscos patológicos característicos, obter informações que permitem o diagnóstico e tratamento precoce das doenças, prevenir as doenças características por meio de imunobiológicos, quer dizer, vacina, né? Obter suporte nutricional dos desnutridos, assegurar assistência global. Quer dizer, se a minha área ali abrangente da minha OBS, eu tenho que atender todas as crianças da minha área, né? Orientar contra a sexualidade, gravidez e TSTs para os adolescentes, reduzir a mortalidade. Lembra, desnutrição é uma das grandes causas de mortalidade. Prevenção de agravos e educação à saúde, ensinar a mãezinha alimentação, que ela tem que vacinar a criança, como cuidar do bebê, aquelas coisas todas, né? Ações básicas de saúde, né? Quais são as ações que ali a UBS-PSF tem que ter em cima ali do programa, né? Monitorar o crescimento e desenvolvimento, os ACS, os auxiliares, enfermeiros e médicos que têm o programa Saúde da Família fazem isso, tá? Não sei se vocês já viram em algum programa, alguma coisa, bem lá pro Amazonas, eles levarem uma balança e pesarem as crianças assim, tá? Isso é monitorização do crescimento e desenvolvimento, tá? Incentivo ao aleitamento materno, controle das doenças diarreicas com a terapia de reidratação oral, controle das doenças respiratórias, imunização, controle das anemias ferroprivas carenciais, prevenção de acidentes, vigilância do baixo peso e educação em saúde. A gente viu tudo isso lá em pediatria, né? Os principais problemas de saúde da criançada, né? Dos recém-nascidos são os defeitos genéticos, a incompatibilidade sanguínea. Gente, lembra que eu fiz vocês até fazerem um trabalho sobre fator RH? Então, uma parte de morbidade ou de deficiência genética está ligada à incompatibilidade sanguínea, mãe e filho, tá bom? Por exemplo, alguns tipo de como que fala? Esqueci o nome. Quando coça. Alergia estão ligadas à incompatibilidade sanguínea, tá bom? Lembra que eu mandei vocês fazerem o trabalho, tá vendo como é importante? Problemas respiratórios infecciosos aí estão ligados aos RNs, né? Os lactentes são os distúrbios nutricionais, as alergias, os problemas na alimentação, a síndrome do crescimento prejudicado, justamente por causa de anemia ou de desnutrição, né? A síndrome da morte súbita do lactente, autismo infantil, doenças diarreicas e respiratórias e acidentes, aspiração de corpos estranhos, asfixias, quedas, intoxicação, queimaduras, acidentes por veículos motorizados e lesão corporal, tá? Na fase pré-escolar e escolar, são as doenças diarreicas, pneumonias, doenças infecciosas como sarampos, as meningites, as neoplasias como leucemias, doenças do aparelho circulatório como anemias, insuficiência cardíaca, endocardite, que tem a ver com o dente estragado, né? Uso de tóxico, suicídio, que elas estão na fase pré-escolar e escolar. Lembra da fase escolar? 12 anos, né? Distúrbio de déficit de atenção, enurese, depressão infantil e acidentes de veículos motorizados, afogamento, queimadura, intoxicação, queda, lesão corporal e maus tratos. E
Acabou. Ó, foi rapidinho essa aula, né? Então, gente, ó, não deixa de curtir. Na outra aula esqueci. Não deixam de se inscrever no canal, quem não se inscreveu, pra gente melhorar cada vez mais. Deixar seu like, sua curtida, ativar o sininho, que assim que a aula é postada, vocês já podem visualizar. Deixar seus comentários, positivos ou negativos, deixam seus comentários lá, que a prof adora. Obrigada pela companhia, mil beijos e até a próxima.